pessoas que chegaram foi a minha bisavó, a minha avó, eles chegaram aqui quando eles foram libertados do cativeiro, né? Ela veio da África, era Josefa Dominga. Ela veio da África, ela é da Angola. Ela veio para o Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro ela foi vendida aqui para o sul de Alagoas. Ela até tinha era ferrada nos dois lados, que nem bicho bruto, né? A gente vende uma vaca, um animal, não ferra, é ferrado de um lado, o outro comprador vai e compra, ele quer ficar com ele, vai e ferra do outro lado, quer que ferra o dele. Assim era ela. E ela veio para o sul de Alagoas, aí quando ela foi libertada dos cativeiros, aí saíram correndo de lá, e um bocado veio para aqui, outros ficaram ali pro Cartão. Aí ela, até quando ela chegou, você vê, aqui não tinha casa, não tinha nada, só era mata. Só era mata, mata, mata. Aí ela assim, não ficava à noite aqui na Baixa. Ela à noite ela subia aquela serra. Pode se esconder lá, com medo ainda do povo vir, né? Sofreram muito, né? Aí sofreram muito, aí ainda tinha medo de ainda vir atrás. Daí de noite eles iam dormir ali para cima da serra. Hoje nós temos na base de umas 800 pessoas, antes criança e adulto. As casinhas eram tudo de taipa, a gente fazia uma casinha, daí fazia a casinha, cavava o barro para tapar a casinha e cobria de pá de coco, não existia teia, né? Era de pá de coqueiro. Essa serra era cheia de pá de coqueiro, aí hoje não, porque morreu na seca que morreu os coqueiros todinhos. Aí o cara trazia aqueles feixes de paia, aí cobria as casinhas. Era tudo casa de taipa, por aqui tudo. Todos quando arrumavam um casamento, aí já cuidava de tirar aquela madeira e fazer aquelas casinhas. Quando eu já fiz a minha, quer dizer que nós já estávamos mais ricos na comunidade, que eu ainda fiz de tijolo. Aí veio melhorar depois que eu tomei uma providência, até com os pessoal da faculdade de Garanhuns, um viu o pessoal da faculdade de Garanhuns, viu outros do Recife, e ficaram andando mais eu amostrando que onde eles chegaram aqui também, ainda não tinha essas casas não. Eram as casas de taipa, ainda cobertas de paia, de coco, um bocado dela. Aí nós começamos a andar, então eu fui até daqui lá dá uns 3 quilômetros, que elas queriam ver uns ossos, uma ossada, não sei de que era de uns bichos antigos que elas levaram, nós ainda arrumamos desse tamanho, grosso, que eles levaram esses ossos. Então, com elas começaram a vir, depois elas mesmo começaram a trazer umas pessoas de fora, e essas pessoas que vieram, aí foram iniciando, eu fui, imaginei, daí eu e o outro, meu primo, eu disse, pronto, nós vamos fazer uma associação. Aí com essa associação que nós formamos, aí eu e ele começamos a andar, daí o pessoal vinha, trazia para nós ir, aí reunião, o pessoal vinha do Recife, chamava para reunião, nós ia, e com isso foi melhorando mais as coisas. Foi melhorando. Agora só que nós andamos muito, nós batalhamos mais de 10 anos. E ainda falta muito, muito, muito mesmo. Porque nós aqui, que já foi prometido uma barragem grande, não foi feito, que tinha sido feita. Nós já tinha muita água, a gente podia fazer uma plantação, né? Sofre muito por água. Tem tempo que nós bebe até água salgada, quando não tem. Nós já carregamos água daqui de longe, daqui do Saco da Serra, de um lugar ali perto de longe, do Cascavel para lá, é muito sofrido aqui por água. Falta arrumar um carro aqui suficiente para levar o povo doente daqui para a cidade, para o médico, que não tem. Não tem muito, tem aqui da prefeitura, mas sempre fica andando para lá e para cá, mas nós queríamos um carro aqui no nosso local para
para atender a população aqui nossa, da comunidade nossa. Os programas sociais ajudam muito, mas ainda hoje é muito dificultoso. Muitos dos jovens hoje trabalham, ganham R$ 35 no máximo um dia no sol quente, trabalhando no pesado, a um fazendeiro. E precisava evoluir muito mesmo. As oportunidades são muito poucas aqui na comunidade do Imbé. Precisava mais atenção do poder municipal, que dá um pouco mesmo, entendeu? E a gente diz assim, a gente quer infligir, dizer que não tem preconceito, mas ainda hoje no município de Capoeiras, a gente ainda vê assim certos comentários, um olhar diferenciado na escola. A gente sente ainda isso na nossa comunidade. Eu fiquei sem estudar, mas do preconceito. Tive a vontade, eu tinha vontade de estudar, mas do preconceito do negro. Eu fiquei naquele tempo que eu era menino, de uns 12 anos. Eu fui para uma fazenda, quando cheguei lá, peguei trabalhar, aí meu pai pediu que era modo de... Lá tinha professora, modo de ensinar. Aí eles me entregaram, que era a carta de ABC. Vocês é novato, podem não lembrar da carta de ABC, o cara começava logo com ela. Carta de ABC, depois ia para a cartilha, depois era que ia para o livro, que lia um, depois ia para outro livro, e era daquele jeito, né? Aí, quando foi um dia, o patrão disse, não pode ensinar ele a ler não, que negro só presta para ser carreiro. Aí pronto, aí parou, fiquei nervoso, aí não estudei. Aí fiquei. Não contei a meu pai, porque que eu contasse ele se zangava com os patrões lá, daí eu fiquei. Aí fiquei sem querer pedir mais para aprender com ninguém, já com medo do preconceito que era demais. Aí eu, para aprender a assinar meu nome, aprendi a assinar o pouco que eu sei assinar, que não sei assinar direito, aprendi no chão. Eu pegava, que hoje eu não posso nem dizer que até me dá nervoso, né? Desculpe. Porque você sabe, acaba sofrer, ter vontade de fazer uma coisa e não poder ter aquele sofrimento, né? Mas é que eu ia dizendo, você me desculpe, né? Eu aprendi a fazer no chão um pouquinho do meu nome, espiava pro papel que os outros faziam, era meu lápis e meu caderno era o chão.